Neymar escapou da marcação no arredondou, é para Gabriel, Gabriel prendeu mais. O Adriano roubou pelo Santos, deu para Léo. Entrega Maneca, Maneca na boca da meta. Pode bater direto, pode levantar para a área, também sem ângulo. Ninguém marcou, pode bater, entrou na área. Encara Messi. Parou a defesa, Ronaldo fintou, levantou. cruzou Rastaninho pra boca do gol. E que golaço! E agora eu vou soltar a minha voz. O pé explode o coração! Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, onde quer que você esteja, em que clima que você esteja hoje. Estamos aqui para fazer o nosso podcast de número 17 e hoje a gente vai falar sobre imprensa, sobre um assunto diferente. A gente costuma falar mais sobre campo e bola, jogadores e afins. Hoje a gente vai falar sobre o pessoal que fica do lado de fora, o pessoal que observa, o pessoal que escreve, que filma, que comenta, etc e tal. Então vem com a gente que esse vai ser o melhores e piores da imprensa esportiva no ano de 2020. E para isso tenho aqui comigo uma bancada qualificadíssima, formada por Bento Pestana. Aí, Bento está à minha esquerda virtual, né? Porque afinal estamos ainda em pandemia e, portanto, em distanciamento, cada um na sua casinha. Aqui a minha diagonal virtual está Rafael Barros. E o nosso convidado especialíssimo para o episódio de hoje é um companheiro meu irmão da vida, Joera Rodrigues. Salve galera, boa noite. Prazer aí estar com vocês comentando esse assunto que eu adoro. Esse assunto que é pra poucos, eu diria. Esse assunto ele é só pra quem é doente de verdade, assim. Não tô querendo excluir ninguém, não tô querendo ser chato com ninguém. Não é que você é mais ou menos apreciador do futebol, mas é que o pessoal que é maluco mesmo é esse pessoal. Tem até amigos nossos, meus do Joera, que costumam dizer isso pra gente, né? O Luca, que toca com a gente, por exemplo. Ele fala, eu gosto de futebol, eu curto fute, eu jogo fute, eu assisto fute, mas os caras são malucos, eles de repente estão falando quem que é o repórter da ESPN de tal ano, que cobria não sei o quê, e, pô, isso aí eu não acompanho não. Então, assim, é coisa de pra quem tá um nível além na doença pelo futebol, é acompanhar e saber de todo mundo da imprensa esportiva. Por isso que chamamos aqui só pessoas com alto nível de enfermidade futebolística para falar sobre esse assunto. Bom, gente, é o seguinte, eu escrevi aqui um esqueminha pra gente fazer basicamente uma premiação mesmo, brincar de premiação de fim de ano, já que estamos inclusive no fim do ano, estamos gravando isso aqui no fim de dezembro de 2020, bem naquele espírito de fim de ano, de premiações, de retrospectivas, montei aqui categorias pra gente discutir uma por uma e oferecer prêmios, escolher nomes para representar cada uma dessas categorias. De repente a gente pode até fazer um troféuzinho virtual, depois mandar para cada um. E eu dei a essa premiação que eu inventei e que eu tirei da minha cabeça o nome de Bananão Awards 2020, que eu acho que é um nome que tem tudo a ver com o ano de 2020, né? Com o que foi o ano de 2020 em vários aspectos. Então vamos começar? Vamos nessa? Melhor narrador, melhor comentarista, melhor apresentador, melhor repórter, melhor colunista, melhor tuiteiro, revelação, prêmio revelação, e temos uma última categoria aqui que é o melhor polemista. Então, minha gente, vamos começar pelo melhor narrador, que é o prêmio que eu dei o nome de prêmio José Silvério, porque José Silvério é o meu narrador preferido, eu não sei vocês, gosto muito de ouvir futebol no rádio, José Silvério é uma lenda. José Silvério. Tá fazendo falta, né? Pois é, faz falta. Ouvir um clássico, um jogo da seleção. É um pouco, pra mim, assim, no afetivo, ele é um pouco equivalente ao Galvão, de certa forma, né? Tem certos jogos que tem que ser com ele, sabe? Que o Galvão tem essa coisa de transformar todo jogo num apocalipse, né? Parece que realmente o mundo está acabando enquanto aquele jogo acontece. O Galvão, que é especialista em tentar alavancar conflitos regionais, né? Tentar criar rivalidades ali latino-americanas. Agora, se o Galvão é o que transforma o futebol num apocalipse, o José Silvério é o narrador que acho que é capaz de transformar qualquer joguinho em um jogaço. Que é uma característica até da narração de rádio, né? Eu não separei aqui, eu botei melhor narrador independente, assim. Eu acho, inclusive, que a gente vai acabar falando mais de narradores de TV, porque é o que a gente
acaba vendo mais no dia a dia. Eu ouvi muito pouco rádio esse ano, até porque eu costumava ouvir rádio em trânsito, né? Então acho que a gente vai acabar falando mais de TV. Mas de fato tem essa diferença, né? Que o José Silvério narrando um jogo, qualquer jogo vira, a bola passou 50 metros do gol e ele vai gritar que tirou tinta da trave. Mas vamos lá, gente. Quem vai levar o prêmio José Silvério do ano de 2020 pra vocês? Quem foi o melhor narrador de 2020 pra vocês? Então, tem uma coisa assim que o meu narrador preferido é disparado Milton Leite, assim. Só que o Milton Leite não narrou muito nesse ano, né? Então eu já tiraria ele, apesar de ser uma pena, porque pra mim o Milton, apesar da narração do Sport TV ser toda clean, né? Você não escuta o barulho muito da torcida, não tem musiquinha depois do gol. Mas eu acho sempre as transmissões com ele um espetáculo, né? Tendo a dar pro Everaldo, tanto porque ele conseguiu trazer o que ele fazia na ESPN, né, com jogos da Premier League pro Campeonato Brasileiro, e também porque na Fórmula 1 ele brilhou demais. A corrida que o Hamilton se igualou, passou o Schumacher, né? Foi um espetáculo, assim, foi uma narração muito, muito legal. Como foi um momento histórico e ele fez aquilo ser uma maravilha, né? Eu ficaria com o Everaldo. Joera Rodrigues, qual que é a sua consideração? Sou fã incondicional do Everaldo Marques. Ele é um monstro de narrador. Ele narra muito há muitos anos mesmo. Ele tá há 10 anos narrando muito. Eu comecei a reparar nele vendo NFL, que ele simplesmente, eu nunca vi ele errar. Eu acho que vale a pena vocês repararem a partir de hoje, se vocês não repararem isso ainda, que o Everaldo, rarissimamente, ele erra o nome de um jogador. Ele sabe todo mundo. E assim, vendo futebol americano, isso é mais impressionante, porque, enfim, óbvio, a gente não conhece tanto, então fica mais bizarro ver o cara não errar nada. Ele tem o dom, a classe daquele narrador que sabe esse momento que o Bento falou do Hamilton. Ele põe ali um negócio que é muito importante, que às vezes escapa, que ele tá presenciando a história sendo feita. Ele traz isso pra narração, ele fala isso na narração. Então, o Everaldo é a minha escolha sem sombra de dúvidas. Mas teve também, esse ano é um ano diferente, eu acho que vale também destacar a Natália Lara, que tá fazendo as transmissões do feminino, que também é muito, muito boa. Inclusive, o Grupo Globo contratou uma narradora, uma mulher, pela primeira vez em toda a sua história, né, gente? Tem isso também. Meu voto estava em dúvida entre o Villani e entre o nome da rádio, que pra mim, todos os anos tem que passar entre os melhores, que é o Ulisses Costa. A ausência do Silvério na Rádio Band, o Ulisses Costa, eu acho que é um papel maravilhoso. Mas eu gosto muito do estilo do Gustavo Villani. Acho que ele tem uma coisa um pouco carregada que é muito boa para jogos que ele foi muito acostumado a narrar há muito tempo. Foram jogos de Libertadores na Fox. Tem uma narração que é empolgante para jogos sul-americanos, ela consegue se envolver. Eu acho que o Villani é um cara que se instalou, assim como um narrador, eu acho, da primeira prateleira. Desculpa, Rafa, não, é que eu tô com você, assim, bicho, eu acho o Villani muito bom, a coisa da Libertadores ele consegue trazer pro campeonatinho brasileiro, né, e deixar emocionante, assim, então eu acho isso um puta de um mérito, sabe? Eu inclusive, na verdade, acho que meu voto fica pro próprio Villani mesmo. Eu não acho ele ruim, assim, também, mas acho que tem melhores. Acho que o meu voto vai para Everaldo também, sem dúvida, mas até destacaria alguns outros. Tem uns caras também que estão aí há muito tempo e que a gente acaba se acostumando, mas eu acho o Paulo Andrade ótimo narrador. Eu acho o Rogério Vogan sensacional, inclusive tem narrado muito pouco, né? O Rogério, eu nunca entendi muito bem, não sei, às vezes também tem a ver com escolhas ali de carreira do cara e tal. Outro que eu gosto muito, sou muito fã, também como apresentador e como pessoa e como podcaster, tudo é o Dudu Monsanto, que aí eu acho, queria mais era ser amigo de Dudu Monsanto. Dudu Monsanto, se vier a ouvir isso algum dia, seja meu amigo. E é ótimo narrador também, tá narrando em lugares um pouco mais obscuros ali, andou na DAZN, agora tá, se não me engano, no One Football, mas eu acho um baita narrador também. Desses que você falou, o melhor narrador ali das ligas europeias, dos campeonatos europeus, em muitos anos e se mantém ali sempre, é o Paulo Andrade. Certeza. Acho que é o melhor, é um narrador que você quer ter para ver um jogo como os 2 jogos ida e volta de Barcelona e Liverpool de uma semifinal de Champions League. Não, até porque a ESPN ela transmitia Champions, né? Então ele consagrou muito. Eu lembro aquele jogo Real e Bayern, que foi o jogo de número 15, o gol de número 15 do Cristiano Ronaldo numa Champions, né? Que era recorde na época. E, cara, foi extraordinária a narração dele. E citação honrosa também ao João Guilherme, que eu acho que não pode faltar, assim, né?
porque o João Guilherme tem uma coisa também de trazer, né, pro épico, memorável, que é muito legal, assim. Um narrador que nunca aparece, e eu tenho memórias muito fortes, eu acho que o Bento e o Rafa não vão lembrar, acho que vocês eram mais jovens, mas eu lembro que lá em 2007 tinha a Eldorado ESPN, a rádio. E eu lembro que eu ia pra aula de inglês no busão, ouvindo o rádio, jogo da Champions. E quem narrava melhor, de longe, disparado, classe, elegância, era o Cledir Oliveira. Cledir, pode crer. Cledir Oliveira é um monstro. Eu acho que o negócio do Cledir é que ele é um narrador de rádio, né? Eu acho que na TV ele perde muito do brilho. Ele narrando na TV não é a mesma coisa. Exatamente, mas eu só fui sacar isso, porque eu vi ele na TV e falei, o Cledir, normal. Aí eu lembro de ouvir ele no rádio e falei, pô, ele é bom. E eu lembro um dia que eu tava deitado assim, eu deitei na cama, apaguei a luz. Isso foi 2007, 2008. E eu ouvi um jogo, cara, era um jogo do Corinthians. E Corinthians 2007, 2008 não tava lá essas coisas. Mas, cara, eu ouvi esse jogo, eu falei, caralho, era maravilhoso, assim. Então eu acho que o Cledir é um cara que não aparece em lugar nenhum, ele é muito low profile. E ele brilha no rádio. E ele é um puta narrador de rádio. Na TV ele fica apagado, mas ele é muito, muito, muito bom e muito classudo de um jeito que não tem mais. É aquela coisa de rádio mesmo, assim. É raro ter o cara que sabe fazer as duas coisas, né? São estilos muito diferentes, afinal de contas, enfim. O Paulo Soares, né? O Amigão. É, exatamente, eu ia falar dele. Amigão faz as duas. Amigão tinha um bordão na Eldorado ESPN que ele narrava o jogo e falava no seu ouvido direito era o campo de quem tava defendendo. Isso é um negócio que ninguém fala, cara, no rádio, né? E faz uma diferença muito grande pra gente estar ouvindo. E eu lembro que o Amigão, ele vinha e falava do seu ouvido direito, o ataque do Barcelona, o seu ouvido esquerdo, o ataque do Arsenal. Eu sempre escuto isso também, os narradores da Band falando do lado esquerdo do seu rádio, do lado direito do seu rádio. Grande Amigão, sentimos sua falta, ele tá meio sumidão, mas... Vai voltar. Bom, gente, vamos partir então pros piores. O Bento falou do João Guilherme. Eu honestamente colocaria ele mais na lista dos piores do que dos melhores. Assim, não sei se eu colocaria ele como o pior. Acho que tem piores. Mas, puta, eu acho o João Guilherme muito chato, cara. Muito chato, eu acho que ele força emoção até onde não tem. Eu acho que é pouco genuíno o jeito que ele faz o negócio, assim, é muito... Lá vem a galera do Grêmio e o Imortal. Eu também tô com raiva porque no jogo contra do Santos contra o Grêmio, ele torceu pro Grêmio de uma forma, assim, absolutamente vergonhosa. Mas tudo bem, não é nem só por isso, ele já me irritava antes. Ele narrando o Flamengo não dá pra aguentar, gente, parece que o cara vai explodir a qualquer momento. Um toque de lado do Gerson pro Felipe Luiz ali, que passe maravilhoso, como joga muito, tipo, sabe, nossa, cara, precisa saber modular também, tem momentos de emoção e tem momentos mais tranquilos, senão fica tudo lá no alto, assim, acho um pouco estriônico demais. Eu tô com você nessa, na verdade eu nem elejo os piores, eu elejo o João Guilherme como o pior narrador, exatamente por isso que você falou, cara, ele quer criar bordões o jogo inteiro. Ele vive de transformar o jogo em grandes jogadas de bordões e não sabe o momento de usar isso. Ele fica querendo transformar joguinhos em jogaços e não faz isso com a maestria do José Silvério ou de um bom narrador de rádio. O José Silvério, quando o jogo tá feio, ele fala que o jogo tá feio também, entendeu? Não tem muito... Ele não fica adorando a pílula. Ele tira onda, ele não te leva a sério. Tem uns caras que se levam a sério demais, aí isso me incomoda um pouco. Mas espera aí, gente. Eu tô sendo perseguido pelo Odinei Oliveira, né? Que agora narra todos os jogos do Corinthians. O Odinei, ele tem um puta de um estilo, assim, um cara, né? Não é o Odinei Ribeiro? Odinei Ribeiro, isso. É insuportável assistir jogo com o Odinei, assim. O cara narrando clássico, né? Porque ele narra normalmente jogos B. E eu entendo que o Corinthians nessa temporada seja jogos B. Mas botar ele pra narrar um clássico, cara, dá uma aflição. O jogo fica monótono com ele narrando. Esses caras B do Sport TV, Jader Rocha, Odinei Ribeiro, eu acho assim infernal. O próprio Luiz Carlos Júnior, que até tem uma voz consagrada, mas no peito na grama. Fé no pé não dá. Fé no pé não é ele. Fé no pé é o Luiz Roberto. Que é outro chato também. Roberto, isso, que é outro chato. O jogo do Santos e Flamengo, cara. Ele ficava repetindo a cada 2 minutos que o Gabigol queria ser chamado de Gabi.
É o Gabi, que agora é Gabi, porque Gabigol pediu pra ser Gabi. O Luiz Roberto, ele tem essa coisa de que ele nas anotações dele ali, sei lá, ele deve ter uma coisinha que ele anota pra falar no jogo, ele fala aquilo o jogo inteiro. Todo jogo ele tem alguma coisa, alguma informação aleatória que ele fica repetindo sem parar, cara. É que é isso, narrador ruim tem muito, né, cara? É difícil até escolher. Até porque a proliferação do... Eu acho que a criação do Premiere foi a festa do narrador ruim, né? Porque passou a precisar de 7 caras narrando ao mesmo tempo, 10 caras narrando ao mesmo tempo, tipo, precisa aumentar a equipe de um jeito ali que prejudica a qualidade, né? Então, o que eu já vi de jogo com... e inclusive é um cara que, assim, ele tem uma história, então eu tenho um respeito e uma simpatia por ele, mas o que eu já tive de ver jogo do Santos no Premiere com J. Júnior, nossa senhora... né? Do Santos, né? Olha o toque! Se o Odinei é o Kleber Machado B, o J. Júnior é o Milton Leite B, né? Nossa, cara, às 6 da tarde de um domingo você já tá com sono, já tá meio de ressaca, ainda tem que ouvir um J. Júnior gritando. Eu vou falar, eu acho que o J. Júnior, eu andei pensando muito sobre isso faz um tempo. O J. Júnior, a princípio, é um narrador que não dá. Não tem emoção. Mas aí eu comecei a refletir que ele foi colocado aí, então a voz dele tá associada a juventude e brasiliense, 3 da tarde de quarta, saca? Ou um jogo muito ruim de Série C, tipo num gramado horrível, com futebol asqueroso. Mas ele tem, não dá pra dizer que ele não tem personalidade, né? O J. Júnior, ele criou uma personalidade de narrador que casa com esse tipo de jogo. É uma coisa assim, um artigo de luxo específico ali. É pra jogo ruim, pra jogo meio merda. É J. Júnior que você quer ouvir, entendeu? Qual que é o voto de vocês, afinal de contas, pra pior narrador de 2020? A gente falou de muitos aqui, mas quem pra vocês é o pior de todos? Cara, eu vou com o Odinei Ribeiro. Eu sei que não tem grande expressão nem pro bem nem pro mal, mas tem me perseguido em todas as transmissões, então já tô de saco cheio. Rafa, qual que é o seu voto? Meu voto vai pro João Guilherme, a tentativa forçada de bordonizar o jogo de futebol todas as quartas e domingos. E você, Joeira, pra quem vai seu voto? Maravilha. Então é isso, gente. Então elegemos aqui como ganhador do prêmio José Silvério foi Everaldo Marques e o perdedor, o pior narrador de 2020, João Guilherme. Parabéns aos vencedores e aos perdedores também. Vamos para a próxima categoria, minha gente. A próxima categoria é uma que dá bastante conversa também, mas vamos tentar maneirar, que senão a gente fica aqui até amanhã. Melhor comentarista, prêmio Cláudio Karsug de melhor comentarista de futebol. Ana Thaís Matos. Olha só, a Bento começou já na lata. Puta comentarista. Eu gosto também, gosto da Ana Thaís. Eu acho ela... O nível de perseguição e de ódio que é direcionado a ela, principalmente no Twitter. Não sei se você tem Twitter, Bento. Eu sei que eu e o Joeira, a gente tá por lá. É assustador o nível de misoginia, assim, direcionado à Ana Thaís. É um negócio que dá uma aflição, cara, porque é uma virulência, assim. Ela é horrível, ela é muito ruim. Nossa, ela não sabe de nada, ela é muito boa. Cara, ela não é nada disso. E tudo bem você não gostar. Eu entendo não gostar. Ela não é minha comentarista preferida, apesar de achar ela boa. Mas falar que ela não sabe nada, que ela é burra, que ela... simplesmente não é verdade, é só ódio. O que eu gosto dela é que a capacidade dela de explicar o jogo com muita facilidade, muito didática, isso é excepcional, assim, e boa comunicadora também. Ela explica as coisas muito bem e de um jeito legal também, então acho que eu ficaria com ela, porque tanto esse ano quanto o ano passado, não sei se ela tá comentando há mais tempo, ela foi muito bem e me impressionou muito. Maravilha, e você, Rafa? Eu acompanho o seu voto, Bento. Eu acompanho o seu voto. Eu acho que a Ana Thaís Matos vem se consolidando cada vez mais como uma das melhores comentaristas que tem na televisão. Ela entende muito do jogo, ela tem um conhecimento muito grande dos principais times do Campeonato Brasileiro. Realmente, para mim, vai se fincando. Não é à toa que ela ganhou o espaço dela na Globo também. Acho que a coisa tem as duas caras, né? Se por um lado tem essa reação maluca, país Bolsonaro,
contra a Ana Thaís Matos, muito machismo nas redes sociais, uma misoginia absurda. Por outro, eu acho que também tem um efeito das tendências contrárias de ela ter bastante gente que gosta dela. Ela sobe muito o nível do troca de passes quando ela tá no troca. E você, Joeira, quem que você colocaria aqui na nossa... Esse ano, com certeza, é a Ana Thaís. Pro prêmio, assim, meu voto já antecipo é nela. Tem muitos comentaristas que eu gosto. No rádio, Zaidan, monstro. Se fosse montar a equipe do rádio, com certeza tem que estar o Zaidan, aquela escola clássica, comenta política, aquele vozeirão, meio tiozão de todos os repórteres, assim, né? Um abraço pro Manuel. O Zaidan é imenso. É aquele time da Rádio Bandeirantes, né? Zaidan, Bernardo Ramos... Silvério, aí pode ser Capelanes, Pretzel, Quesada. Zaidan, Bernardo Ramos e Piperno. Piperno que tem uma voz muito pouco radiofônica, mas manja bastante de futebol. Mesmo não tendo a voz mais radiofônica, ele se encaixa muito bem com essa turma. Mas... Muito jogo da Band com Zé Silvério e Zaidan, e no intervalo Piperno, Zaidan e Bernardo Ramos. Um comentarista que eu gosto muito é o Calçade. Ah, sim. Professor ali, classudo. Eu gosto muito do Calçade. Muitos bons comentários. Manja muito de futebol, de tática, de parte física. É um cara muito lúcido, assim. Eu sou fãzaço do Calça, mas com certeza esse ano é da Ana. Ninguém tira. Tem uns caras que são melhor concurso, né? Como eu tava falando. O Zaidan é um pouco um desses. O cara é um catedrático, né? Mesmo o Casão, cara. E aí o Casão é aquela figura que ele vai ele vai além do, né? Porque o Casão, convenhamos, como comentarista de jogo, não é lá o maior de todos, o mais preparado, o mais qualificado. O Casão, o tamanho dele tá em outro lugar. É um lugar difícil de pôr, né? Ele e o Neto são dois casos parecidos. Porque o Neto comentando o jogo também é engraçado, mas não é aquela... Você vai aprender muita coisa vendo o Neto comentar um jogo de futebol. Por outro lado, ele tem um tamanho como comunicador, do jeito mais geral, assim, e as coisas que ele tem dito cada vez mais no programa dele, que, né? Mas é que eu não colocaria eles como num prêmio de comentarista, eu acho que fica difícil. O Casão, Sampaio, merece essa menção honrosa exatamente por causa disso. Porque esse ano ele soube se ligar com tudo que foi de mais visceral no futebol, soube falar nos momentos certos sobre a Covid-19, sobre o completo descaso das diretorias de futebol, como do Flamengo, falou dos meninos do Ninho, falou dos casos de racismo, falou dos casos de machismo, falou do Robinho, ele falou quando o Marcelinho foi lá dar camisa pro Bolsonaro, do Corinthians, ou seja, ele como comentarista, ele se posicionou, acho que nos momentos em que precisava, assim. Mas assim, também, tipo, se for falar de vendo o jogo, assim, por exemplo, acho que não dá pra não falar do Mauro César, analisando futebol inglês, futebol sul-americano, manja muito, conhece muito. Enfim, a gente vai falar do Mauro César mais pra frente, eu imagino, vai ter. Então, mas assim, ele tem que aparecer aqui também, porque ele entende muito, né? Vai aparecer em outras categorias, certamente. Um sujeito que eu não posso deixar de falar, desculpa, João, que eu acho que no jogo não é tão bem assim, mas eu acho que nos programas de mesa redonda, assim, é muito bom, é o Léo Bertozzi. Eu acho que o Léo, ele tem a capacidade também de articular muitos âmbitos, assim. Acho que desde o ano passado já tem se posicionado muito mais politicamente, tanto no Twitter quanto ao vivo, assim. E, cara, o que ele sabe de futebol é bizarro, assim, né? Ele fez no canal dele uma sequência de memórias do Calcio, né? Da Liga A italiana. E, cara, muito bacana, assim. O Bertozzi é dessa estirpe dos nerds, cara. Dos nerdaços. Eu adoro. Eu sou muito fã, acompanho muito trabalho. Ele veio da Trivela, o Bertozzi, né? Sim. Ele, o Bira. O Hoffman, o Biratã, o Rafa Oliveira, que é outro que tá comentando bastante o jogo e que é um monstro também. É uma galera que tem um conhecimento de futebol muito, muito fora de base, assim, até muito diferente do que a gente está acostumado a ver em imprensa esportiva, porque é uma outra formação. É um pessoal que vem de uma formação em jornalismo esportivo muito especializada desde muito cedo. Eu acho que é legal falar também dos comentaristas que tiveram um salto de transformação de plataforma, né, na pandemia. O pessoal que foi para a internet e começou a ocupar um espaço de um jeito de comentar diferente. O pessoal do futebol no mundo, com ele, o Hoffman, o Bertozzi, o Tseng, também
fazendo muita coisa na internet, o Mauro fez o canal dele, o Arnaldo e o Tirone que... Brilharam. Melhores clubistas, né? Eu diria assim, não é nem os maiores, mas os melhores clubistas. Melhores clubistas. Eu estou lá religiosamente. Eu também, mesmo sendo corintiano. Mas agora, galera, vamos entrar num universo que é mais amplo ainda. Ninguém aqui tem, até onde eu sei, e acredito que não, tem preconceito contra ex-jogador que vira comentarista, certo? Não é um preconceito, não é uma indisposição a priori. Mas o fato é que eu tenho a impressão de que agora que a gente vai entrar no universo dos piores comentaristas, vão aparecer muitos ex-jogadores na conversa. Meu pai tá aqui do lado ouvindo, ele já gritou Zinho, porque de fato, nossa senhora, como é ruim o Zinho comentando o jogo. A Tirson, não sei se vocês já tiveram que passar pelo martírio, que é ver um jogo comentado pela Tirson. Edmundo, nossa senhora, como é ruim o Edmundo. Eu acho que o Zinho e o Edmundo, assim, na Fox, querendo ou não, eles têm o espaço deles. O que não dá é o Roger Flores, assim. Eu acho que tem anos-luz de diferença entre Edmundo e Zinho pra Roger Flores. Hoje eu liguei a TV pra almoçar, aí tava passando o programa, e a abertura foi o Rizek tirou uma onda com o Carmona, tal, não sei o quê. Aí tirou uma onda com o Ceretinho. Aí o Zeretinho tirou uma onda com o Roger Flores e só falou assim, o mediano Roger Flores. Eu falei, pronto, é isso, era só isso que eu precisava ouvir, o programa. A gente vai vir eu via gravar aqui justamente mais tarde, eu falei, pronto, já tá... Enfim, as coisas se alinham. Mediano, porque o Ceretinho é um ser humano de muito bom coração, porque na verdade Roger Flores é péssimo, horrível, o pior de todos. Paulo Nunes, cara. Exatamente, o Paulo Nunes consegue ser ruim no Sport TV e ruim na Globo. O Paulo Nunes é terrível. Eu acho que ele é a pior dupla que a Ana Thaís já teve em programas esportivos para comentar na vida dela. Um que não tem comentado muito, mas que eu achava também, assim, abaixo da crítica, um negócio constrangedor é o Miller. Era constrangedor ver o jogo com o Miller comentando. Mas eu acho que o Roger Flores, ele acaba ganhando, ele acaba tendo mais votos aqui para ser o pior de todos, porque... Tem alguns desses caras que você ouve comentando que você percebe que existe algum tipo de dificuldade genuína ali, não sei, que vem do cara ter uma outra formação, o cara não tem, né, muito preparo para aquilo. O Miller era um caso assim, o cara que se enrolava falando de vez em quando, você fala, pô, beleza, mas o Roger não, porque ele tem essa coisa toda polida e toda... Ele é arrogante. Arrogante e essa coisa toda articulada, só que é tudo um verniz pra um cara que não manja nada do que ele tá falando e que quando o jogador... Isso tem um vídeo muito bom, tá na internet por aí, só procurar, do Alex Cabeção, falando sobre... Ainda era jogador o Alex, tava perto da aposentadoria ali no Curitiba já, falando sobre o Roger. Falando, olha, tem uns caras aí que estão na TV hoje em dia e que a gente que jogava sabe como é que era o comportamento do cara quando era jogador e vê ele agora julgando o jogador que tem atividade e fala, meu amigo, você tá de brincadeira, né? A gente te conhece. Mas tem uns caras na Fox que não são jogadores, tipo Pascoal, Rodrigo Bueno, Sormani, que aí não dá, cara. Nossa senhora, um pior que o outro. Cara, qual que é o critério da Fox pra contratar? Eu não entendo. Quanto pior a gente contrata... Eu ficava pensando, coitado do PVC quando foi pra lá. Ele foi porque, tudo bem, ia ganhar bem e queria comentar Libertadores. Mas, nossa, eu achei até que o PVC, inclusive, piorou por causa da companhia. Eu acho que o ambiente fez mal ao PVC. E assim, piorou no nível do PVC tá defendendo o Luxemburgo até aquela derrota pro Botafogo. Pois é. O PVC escreveu coluna defendendo o Luxemburgo nesses tempos aí, velho. E aí você fala, pô, PVC. Com todo respeito. Pelo amor né, de Deus. Mas então vamos lá, gente. A gente vai fechar então aqui a nossa categoria, nosso prêmio Cláudio Karsug com Ana Thaís Matos como melhor comentarista e Roger Flores como pior. Então vamos seguir aqui, gente, para nossa próxima categoria, que é de melhor apresentador. E aí eu fiquei brincando de dar nome pros prêmios, né? E esse aqui acabou ficando com nome duplo, porque, enfim, fui fazendo homenagens e nesse caso tinha duas homenagens que eram impossíveis de não fazer, que é pro Fernando Vanucci e pro Rodrigo Rodrigues. Então esse prêmio de melhor apresentador vai se chamar Prêmio Fernando Vanucci / Rodrigo Rodrigues. Dois monstros da comunicação, dois imensos gigantes sensacionais que partiram esse ano, infelizmente. Eu vou destacar aqui, para começar, a prova da possibilidade de evolução humana que se chama André Rizek, né? Que era um chato de galoche e de repente virou um cara sensacional. Sou fãzaço do Rizek hoje em dia. Odiava ele, odiava. Mas ele tinha muitos anos muito ruins. Pra mim, o saldo dele tá empatando agora, assim. Mas ele
melhorou exponencialmente, mas ele é muito chato. Eu acho que aconteceu uma coisa, né? Porque o Redação e o Seleção trocaram 2 vezes de apresentador, né? O Barreto foi pro Seleção, o Rizek veio pro Redação. Eu acho que aconteceu um fenômeno engraçado. Eu acho que eu gostava muito do Redação e acho que essa volta do Barreto piorou muito, assim. O Barreto isso é ótimo, né? Eu gosto do Barreto. Ótimo. Eu também gosto, só que eu gostava mais do primeiro Redação, assim, antes de mudar, né? Que eu achava o Barreto excelente. E o Rizek eu não gostava nada. Eu acho que esse período de redação fez ele melhorar muito, assim. Porque o Seleção Sport TV hoje em dia é o melhor programa da tarde que você tem ali de começo de tarde. Cara, você tem muita entrevista boa, muita entrevista legal. Você tem um Arnaldo Ribeiro entrando ali na quarta-feira, que eu acho uma presença excelente, assim. E o Rizek é muito feliz nos comentários dele sobre o além da bola, né? Eu acho que vai muito bem. E os jogadores brilham nesse momento, né? Grafite brilha, Pedrinho. O Petkovic também. O melhor momento do Pet segue sendo, procurem aí no YouTube ele defendendo a União Soviética no programa da Ana Maria Braga. Isso aí é dos maiores momentos da história da TV brasileira. É espetacular o Pet falando sobre como era legal a vida dele, a infância dele na União Soviética, em plena presença de Louro José. Mas enfim... Finado Louro José. Finado Louro José também. Nossa senhora, cara. Estamos perdendo muita gente boa. Outro grande apresentador que se foi não muito tempo atrás é Roberto Avalone também, né? Interrogação, que era um monstro da minha infância também. Quem mais, gente, a gente destaca aí? Eu sou muito fã da Marcela Rafael. Gosto muito dela. Gosto muito dela no bate-bola. Ela brilha, ela dá qualidade ali pra quando tá uma mesa mais tranqueira. Por aquele programa da tarde meio morto também, ela brilha no Sport Center. Eu acho ela fenomenal, sou fãzaço dela. O Sport Center acho que foi um salto maravilhoso, assim, ela se deu muito bem com o Sport Center. E eu acho que estava todo mundo, depois que ela engravidou, esperando o momento que ela ia conseguir voltar, porque ela já tinha, antes de engravidar, se ficado ali como a melhor comentarista ali daqueles programas da tarde. O bate-bola com ela ficou tão melhor do que com o Bruno Vicari. O Bruno Vicari sozinho estava um pouco bobo demais. Tem o ESPNW também, que ela comanda. Ela é fera. Eu acho ela muito boa. Eu acho que o bate-bola já passou por um momento fundo do poço ali, teve o pior momento do bate-bola ali, que era quando inclusive tinha a Ale Oliveira, né? Quando tinha, antes ali pro Esporte Interativo, quando tinha a Ale Oliveira, Nicola, Bruno Vicari e o coitado do Celso Unzelt caído de paraquedas ali no meio. Nunca entendi a presença do Celso ali. Tinha o Rômulo também. E eram os piores momentos do Léo Bertozzi, né? Pois é, o Bertozzi é outro que também ficava meio de paraquedas lá. Outra pessoa, a gente não falou muito do Esporte Interativo, mas eu acho a Tainá Espinosa muito boa ali naquele interlúdio entre primeiro jogo, segundo jogo. Acho que ela vai bem, assim. Talvez não seja uma Marcela Rafael que conduz um programa um pouco mais sério, digamos assim. Muita informação vindo, chegando, trocando ideia com os comentaristas. Mas acho que ela faz ali uma função bem precisa, assim. Acho ela vai bem. Ela, pra mim, é o grande contraste com aquele maluco do Entre Jogos, que eu confesso que eu não sei nem o nome até hoje, da Fox Sports, da Libertadores. Que é um bem sorridente, sabe? E que fala do jeito mesmo... Qual que é o nome desse cara que eu não sei? Não é o Edu Elias? Era o Edu Elias que fazia Não sei, cara. Eu só sei que ele é péssimo. Ele é muito, muito, muito ruim. Vamos de Marcelo Rafael, então, como a vencedora do nosso prêmio, Fernando Rodrigues / Rodrigo Vanucci. Eu acho que a gente tem que destacar também o Neto, né? É que eu acho que o Neto, ele merece um prêmio à parte, um prêmio só pra ele, assim, uma coisa de outra categoria, de comunicador social, entendeu? Porque o negócio do Neto que é legal não é ele apresentando um programa sobre esporte. A gente acaba vendo muito mais os vídeos que chegam, que a gente fica repassando no WhatsApp, vendo no Twitter e tal, não sei o quê. São dos momentos, inclusive, que nem aparecem no programa, né? Ao vivo na TV. São clipes que vão pra internet. São momentos em que ele tá meio no intervalo do programa fazendo comentários sobre outras coisas. Então o Neto ele tá cumprindo um outro papel, ele tá usando o palco do programa esportivo ali pra falar de outras coisas mil, pra ficar batendo no Bolsonaro, enfim. Espetacular, mas acho que se é pra gente falar novamente, né, de apresentador de programa esportivo, acho que a Marcela tá merecendo esse prêmio. Maravilhosa. E o pior é bem fácil, né? Eu acho que eu vou falar o nome aqui, vocês vão concordar, porque o Benjamin Buck é a pior coisa que talvez tenha na televisão brasileira, assim, né? Ou uma das... Se bem que ontem eu tava vendo uma discussão em que, por incrível que pareça, Benjamin Buck era a parte sensata da discussão.
porque a gente esqueceu de falar, mas outro comentarista, ex-jogador de péssima qualidade é o senhor Vampeta, e que tava ontem no programa lá falando que esse negócio de racismo, tudo agora é racismo. Ele e o Miller, um do lado do outro, falando, isso aí é tudo... O Vampeta sempre foi essa figura, né? E o Benjamin Bach falando, não, peraí, pô, não é bem assim, o mundo mudou, é outra coisa, tipo Benjamin Bach, assim. Então você vê que o negócio tá feio, né? Ele mudou pra mim quando eu vi ele entrando no Seleção, na morte do Rodrigo Rodrigues, que ele fez uma declaração muito emocionado, assim, que eu fiquei sensibilizado. E aí, a partir de então, ele começou a aparecer em outros momentos com comentários muito sensatos, o que pra mim foi um choque absurdo, porque ele sempre tava naquelas mesas horrorosas, falando barbaridade à torto e à direito. Mas, assim, acho que no conjunto da obra, no geral, eu daria pra ele, assim, o prêmio de pior. Só que ultimamente ele tem me surpreendido muito positivamente, assim. Eu acho que vocês têm um ponto. Eu vi um pouco da entrevista dele com o Robinho, eu achei que ali ele tava fazendo um papel de jornalista mesmo, né? De tipo, questionando de alguma maneira o Robinho. Que eu achei bom, assim, né? Porque não foi um programa que de alguma maneira o Benja utilizou pra defender o Robinho. Acho que é bom fazer uma leitura. É ruim, mas ele não é um cara babaca, reacionário, ele só não é um bom apresentador. Agora, o Vampeta é diferente, o Vampeta trabalha na Jovem Pan, ele trabalha numa das rádios mais reacionárias do país. Mas o Benjamin Bach dava a impressão de ser um pouquinho reaço, sim, viu? Acho que ele tá... Eu nunca tinha visto posições reacionárias dele, assim, não, só porque sempre achei ele um cara bobo. Agora, o Vampeta não, ele trabalha na Jovem Pan, ele trabalha numa rádio que tem como público uma galera que é ou bolsonarista ou muito de direita. Então, ele só não é criticado e não sai de lá porque... Bom, ele fala barbaridades, mas acho que ele não conseguiu falar nenhuma barbaridade que fosse tão absurda, tão do nível como foi a do Constantino, né? Ah, sim. Aí é difícil. Jovem Pan, porque é uma proeza você ser demitido da Jovem Pan pra falar alguma coisa reacionária. Exatamente. Agora, vamos lá. Eu entre os piores, eu colocaria também o Alex Escobar, viu? Eu acho ele insuportável. Acho assim, nossa senhora. Além do Benja. E aí, pra gente não deixar de falar um pouquinho de rádio, né? Tem um cara que é difícil, é um cara que é complicado, é um cara que não tem como, porque ele é muito chato, ele é bem reaça, ele é meio escroto, mas ele é grande demais, Miltaço. Ele consegue ser o melhor e um dos indicados pros piores. Exato, ele é inescapável, Milton Neves, porque ele é um puta chato, um puta de um mau caráter, mas ele é genial. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, Sampaio, quem mais sofre na mão desse cara... nós corintianos. Com certeza. Claro. Ele escolhe os jogos do Corinthians em que são os piores momentos para fazer o pós-jogo. E pro torcedor volta para casa. Esse ano nós não tivemos muito isso, né? Mas pro torcedor que vai pro estádio e volta para casa ouvindo rádio, só tem o rádio. Pós-jogo, você não consegue ouvir o jogo. Milton Neves fazendo o terceiro tempo na Rádio Bandeirantes. Porque ele vai pôr áudio de choro, ele vai pôr o hino do Corinthians no funeral, ele vai ficar fazendo gracinha a todo momento. Ele tem a melhor frase que eu já vi alguém falar sobre o Corinthians, que a frase é simples, e por isso absolutamente genial, que é: como é bom ver o Corinthians tomar gol. Como é bom. Essa frase ele falou num pós-jogo e, cara, eu chorava de rir. E eu só conseguia imaginar, cara, esse desgraçado, esse reacionário, é um gênio absoluto, um comunicador sem igual, realmente. Porque essa frase é maravilhosa e traduz pra todo mundo que não é corintiano a alegria de ver o Corinthians tomar um gol. É perfeita essa frase, é maravilhosa. Eu acho que a gente chegou a um consenso no Benja, né? Marcela como vencedora e Benja como perdedora aqui. Mas aí a gente só precisa lembrar, eu acho que tem um comentarista, galera, que é tão ruim que a gente nem conta ele como comentarista e a gente esqueceu de falar. Que é simplesmente o cara que cunhou o nome dessa premiação, que é Caio Ribeiro, o Bananão. Ele passou pela cabeça. A gente nem passa pela cabeça. Ele é o concurso, né? Ele tá acima de tudo, né? E por todos os motivos, né? Futebolisticamente, leitura de jogo, questões fora de campo. O Caio Ribeiro consegue ser o Pelé e o Maradona dos piores comentaristas, né? Porque ele é de direita e ele é o pior dos comentaristas de direita, que faz questão de expressar a sua estupidez em achar que futebol e política são dois mundos separados.
Não, ele do lado do Casão no Bem Amigos, toda semana o Casão recebendo 10 e o Caio assim sendo lamentável, triste, deprimente. Nossa. Vamos lá então, fazendo essa menção necessária a Caio Bananão Ribeiro, agora a gente vai partir para umas categorias que eu acho que são menos pesadas que essa. Uma próxima categoria é o prêmio Cícero Melo de melhor repórter. Mas por que, Valdemar? Falem pra mim, gente. Quem que vocês acham que se destacou como repórter nesse ano de 2020? Eu fico normalmente com o Eduardo Afonso, que eu acho um puta de um repórter. Acho um espetáculo. Ele é ótimo. Monstruoso. E assim, pela mística do Flávio Ortega, né? Que desde que o Flávio Ortega tá no Corinthians, cobrindo o Corinthians ganhou tudo. E também vou ficar com ele. Orteguinha também, ele é foda. Ortega eu gosto muito dele, ele é fera. Tem alguns, né? Tem vários muito bons. A menina que é correspondente da ESPN lá, Nathalie Gedra, fenomenal. Espetacular. Eu sou fã incondicional de alguém que teve um ano muito difícil, que é o Big Love, Mendel Bidlovski. Imenso repórter, imenso. Ele é muito bom. Aquela matéria dele, aquela reportagem com o time dos pais que perderam filhos, o time inglês, absurda. Passou, e foi esse ano que ele perdeu o filho dele. Eu fico com o Mendel, porque eu sou fã, enfim, absurdo dele. E a Gabriela Moreira saiu, agora ela tá em lugares maiores, então não tem ela pra votar. Eu vou ressaltar também uma que é nova, da ESPN, nova já faz algum tempinho, mas eu acho a Bibiana Bolson muito boa também. Ela intervém bastante bem nos jogos quando chamam ela, agora que ela tá cobrindo Libertadores, né? Enfim, eu gosto dela também. E você, Rafa? Eu tava entre 3, um correndo mais por trás, mas entre a Nathalie Gedra, o Bidlovski e o Capelanes na rádio. Eu acho que eu vou seguir o Joeira e eu fico com o Tem uma muito boa no Sport TV também, galera, é a Lívia Laranjeira. Menção honrosa ao Marcelo Beckler, que cobria o Barcelona e disse que com 25 minutos de jogo o jogo estaria decidido, né? E todo mundo achou que, né, lá contra o Bayern, todo mundo achou que aquilo lá era delírio, tava certíssimo. Ele foi o rei dos furos, né? Ele é o rei dos furos. Ele manja o Barcelona muito. Ele manjou o Messi. Ele manja ali, a Catalunha com ele. Conhece tudo ali, tudo. Rei dos furos, realmente. Mas eu acho que esse ano é do Mendel o prêmio, né, gente? Acho que por tudo que aconteceu, realmente merece demais. E os piores, hein, minha gente? Eduardo de Menezes, né? Jorge Nicola, pra mim, é ao concurso quase. Muito mal. Você acha o Edu de Menezes tão ruim assim, Beto? Cara, eu acho os programas dele muito bobos. Eu acho ele muito, sabe, tipo uma coisa... Não é que não é profissional, mas é muito... só bobice, assim, sabe? Você não vê nenhuma reportagem bacana dele. Ele faz aquele programa Além da Bola, né? Que é rapidinho, às vezes tem acaba o jogo, acaba o Sport Center, tem esse Além da Bola antes de começar a linha de passe, por exemplo. E eu acho uma coisa meio idiota, assim, sabe? Sem muita substância, sabe? Eu não acho ele um mau jornalista, um mau repórter. Eu acho ele bom quando ele trabalha sério. Mas ele tem esse personagem que ficou e que ele não separou. Ele é um cara mais carismáticozão, assim, né? Mas eu acho que é meio do jeito dele. Só que ele ficou meio naquele negócio do que ele fazia com a Lê, que era muita piadinha, muita zoeirinha, bobo mesmo, humor bobo. E aí eu acho que ele tá meio nesse meio do caminho, assim, mas eu acho que ele como repórter, jornalista, eu não acho que ele seja um mau profissional, assim. Só se perdeu no personagem. Eu acho que o meu voto vai pro Jorge Nicola, viu, gente? Não consigo pensar em ninguém pior que ele, consigo pensar só em caras legais. Jorge Nicola, eu fecho com vocês. Então, o prêmio Cícero Melo de melhor repórter ficou com Mendel Bidlovski, e o de pior repórter, que eu não tô dando nome pros prêmios de pior, porque também é sacanagem, né? Como se a gente já não estivesse falando mal o suficiente das pessoas no programa. Ficou com Jorge Nicola, muito bem. A ESPN levou os dois. Vamos em frente então para um prêmio que tá caindo em desuso, né? Uma coisa que tem cada vez menos. A gente lê cada vez menos jornal, lê cada vez menos revista. Faz tanto tempo que eu não compro um lance, que era uma coisa que eu fazia toda hora em outros tempos da minha vida, mas acho que vale a pena a gente falar um pouquinho ainda sobre isso. Que é o prêmio Armando Nogueira de melhor
coluna esportiva da nossa imprensa. E aí eu começaria aqui já fazendo um destaque para uma coluna que eu descobri recentemente e que é um espetáculo, que é essencial, que devia ser mais divulgada e que eu acho que talvez só não fique com o meu voto no fim das contas, porque eu mesmo fui descobrir outro dia. Mas o ex-goleiro Aranha tem uma coluna no UOL e que tem várias colunas sensacionais, cara, sobre temas muito importantes, sobre racismo, sobre homofobia, sobre temas sensíveis de política e futebol. Espetáculo, assim, muito legal. E tudo escrito numa linguagem super acessível, super simples, bem comunicativo. Achei uma descoberta incrível que eu fiz agora, mais pro fim do ano mesmo, assim. Mas e vocês, minha gente, que dizem? Acho que ficamos todos de Tostão, né? No fundo, o Tostão... No fundo, nada supera Tostão, né? Ainda não surgiu alguém melhor que ele. Ele domina faz tempo esse... Mas eu acho que tem um pessoal bom aí, né? Tem um pessoal que segue sendo bom de coluna. O Mauro César segue. Marília Ruiz, eu acho que faz boas colunas no UOL. O UOL sempre acaba tendo alguns bons colunas. O Rafael Oliveira, que é bom em um monte de outras coisas. Anterito My Friend, eu nunca mais li também. Não sei como ele tá escrevendo. Mas eu amo Anterim. Ele saiu do Estadão, né? Saiu, né? Eu acho que no fim das contas o Twitter e o YouTube são meio que as colunas, né? Que rolam hoje em dia. Assim, um vídeo no YouTube é como se fosse uma coluna, né? No fim das contas, o vídeo do Rafael Oliveira é como se fosse uma coluna dele sobre um assunto específico. Maravilha, gente. Vamos em frente, então, para esse prêmio é ótimo. Ó, eu coloquei um concurso aqui no nome do prêmio. E o pior... Eu tenho uma sugestão de pior, que talvez seja até meio polêmica, mas eu achei as colunas do PVC esse ano desastrosas, assim. Não necessariamente politicamente, mas, cara, cada besteira sobre futebol, assim, que é inacreditável. É isso, acho que o PVC vai levar por WO esse prêmio de pior coluna aqui. E aí, gente? Agora vamos partir para os próximos, os finalmente aqui da nossa premiação, que vão ter mais duas coisas aqui. Primeiro eu queria fazer aqui o campeonato das montadoras com vocês, ou seja, das emissoras no caso. Qual vocês acharam que foi a emissora mais legal de acompanhar esse ano, que mais se destacou? E é um ano complicado pra gente falar sobre isso, porque teve a junção da ESPN com a Fox, né? Teve o surgimento dos streamings todos. Enfim, assistir futebol tá uma confusão do cacete, né? Tá difícil pra caramba. O SBT surgiu. SBT passando Libertadores, entendeu? Teve Maicujo passando o jogo do Flamengo. Pois é. Mas o que vocês acharam aí nas montadoras? O que se destacou mais? Cara, achei que o Sport TV foi muito bem esse ano, assim. Eu nunca fui um... Eu assistia, quando eu era mais moço, eu assistia mais Sport TV do que ESPN, assim. Mas, cara, depois só assisti a ESPN, não aguentava o Sport TV, mas, cara, achei que o Sport TV esse ano conseguiu fazer programas com muito mais qualidade do que a ESPN, assim, mas de longe, sabe? Eu acho que a ESPN teve aquele momento bebê debate, né? Que um pouco deu uma implodida no negócio. E o Sport TV, especialmente com seleção, tem sido um bom lugar para assistir futebol à tarde, né? Assistir mesa redonda, etc. Eu vou de Sport TV também, com certeza. O Sport TV, além de tudo, foi muito bem no mercado, né? Na janela de transferência, contratou direitinho, fez a rapa ali, quem tava meio pra balançar ali no Sport TV e na Fox. Levou o Villani, levou o Everaldo, levou um monte de gente, né? O programa da morte do Rodrigo Rodrigues foi das coisas mais absurdas e emocionantes da história da televisão esportiva. Teve tudo ali, todo mundo fez entrada, teve Juca Kfouri, teve Trajano, teve o mundo inteiro passou naquele programa. Foi tipo realmente aqueles momentos em que a imprensa é mais corporativista do melhor jeito possível, tá ligado? Foi extremamente emocionante, até parece que a imprensa é uma coisa 100% maravilhosa, assim, quando a gente sabe que não é verdade, mas aquele dia ali foi emocionante ver todo mundo. Quando o Trajano entrou, eu chorei. E você, Rafael? Eu separo o Sport TV da Globo. Eu acho que o Sport TV foi bem exatamente nisso, na janela de transferências ali. Eu vou de Sport TV também, e por mais que eu tenha sido forjado na ESPN, assim como eu sei que Joelho Rodrigues também, é uma ESPN que ainda existem resquícios, mas que não existe mais, e que com a junção com a Fox vai existindo cada vez menos, né? Ainda tem os calçados, ainda tem o próprio Mauro César, ainda tem, por mais que tenha N críticas, e acho que tenha caído muito de qualidade, Mauro César consegue ser um cara muito acima da média.
Paulo Andrade ainda tá lá. O André Kfouri é ótimo, gosto muito do André Kfouri, mas não é aquela ESPN do Trajano, que tinha aquela programação, que tinha aquela preocupação, que tinha aquele controle de qualidade, que forjou uma geração de malucos por esporte, alguns dos quais estão aqui nessa mesa hoje. E o Sport TV acho que já vem de alguns anos pra cá, tomando esse espaço e ficando mais interessante. É isso, é hora de montar o time de transmissão ideal, aquelas coisas que a FIFA D11, sei lá, qual que é o nome dessa... Não sei, aquele time ideal, o time da temporada. Se você fosse montar um time de transmissão com um narrador, 2 comentaristas, um repórter e comentarista de arbitragem eu vou colocar como opcional, porque eu acho uma profissão absolutamente inútil, mas tem nas transmissões, então a gente tem que, né, veja bem. Vamos montar aqui nossas equipes ideais e eu queria inclusive fazer, antes de começar, uma pequena anedota que foi sensacional, porque a gente brincou de montar... Eu vi em alguma corrente de Twitter e tal, eu mandei em grupos de WhatsApp esse negócio de montar um time de transmissão ideal. Achei divertidíssimo, mandei. E o time que eu tinha feito, a dupla de comentaristas que eu tinha escolhido para esse time ideal numa corrente, acabou acontecendo na vida real pouquíssimo tempo depois. Eu tinha falado, cara, eu queria ver uma transmissão com Craque Neto e Rafael Oliveira, com um encontro entre 2 universos, entre o cara que manja tudo, que é um nerdaço de futebol, que não tem aquele carisma assim, mas que manja demais, e, bom, Neto, né? Neto, apenas, simplesmente José Ferreira Neto. Cara, tá rolando, ainda mais, e ainda por cima com o Datena narrando nas transmissões do Campeonato Italiano da Band, que são um espetáculo, recomendo fortemente assistir, porque o Datena narrando é péssimo, o Rafa Oliveira e o Neto comentando juntos é um negócio de outro mundo, assim. É bom demais. Mas enfim, vamos lá. Bento, quer começar você montando sua equipe de transmissão ideal? Bom, então eu vou de Everaldo, né, na narração. Comentarista 1, Ana Thaís Matos, claro. E acho que vou de Mauro Betting, acho que ele vai complementar muito bem ali a transmissão. Na reportagem eu vou ficar com o Flávio Ortega, novamente pela mística daí que ele trouxe pro Corinthians, né? Então ver se nessas transmissões o Corinthians vence. E comentarista de arbitragem, claro. Salve Espíndola, Fagundes Filho, né? Salve o Corinthians, muito bem. Vamos lá, Joeira Rodrigues. Eu vou de Everaldo também, monstruoso. Calçade. Eu vou de Neto. Calçade Neto ia dar uma química, ia ser engraçado ver essa interação. Mendel Bidlovski nas reportagens. E Sálvio. Rafael. Eu vou de Vilani na narração. Ana Thaís, a nossa ganhadora número 1 nos comentários. Mauro em segundo, gosto bastante do Mauro César comentando os jogos. Iria com o Mendel também, mas eu quero fazer uma escolha para deixar pelo menos uma menção de rádio do Capelanes. A reportagem de rádio é uma reportagem que eu gosto muito. E agora que eu também estou trabalhando com rádio, acho maravilhoso. Comentarista de arbitragem, o meu, na verdade, é uma piada, porque é a pessoa que eu gostaria de ter comentando os jogos de arbitragem na televisão, que é o Arnaldo Ribeiro. Boa. Imagina isso. Aliás, o Arnaldo, ele faz transmissão de jogo? Eu nunca vi o Arnaldo. Não. Ele sempre foi diretor, ele era diretorzão, então... Seria um maravilhoso comentarista de arbitragem. Maravilha, gente. Eu tô pensando aqui se eu vou seguir os relatores ou se eu vou tentar montar um time alternativo, mas acho que é difícil escapar, né? Eu acho que Everaldo Marques está incontornável nesse momento. O Everaldo tá crescendo demais. Vou com a minha dupla de comentaristas que agora se tornou realidade. Então eu vou de Rafa Oliveira e Zé Ferreira Neto, que juro por Deus, gente, vocês já viram um jogo do Italiano na Band? É um negócio, é o caos. Pena por cima com o Datena narrando, cara, é inacreditável. E repórter, vou de Nathalie Gedra também, acho que é ótima repórter. Comentarista de arbitragem eu vou votar na Nadine só pra diversificar, porque todo mundo foi de salve. Então acho que eles dois merecem menções. E agora, pra encerrar esse podcast, minha gente, depois de montarmos aqui cada um a nossa equipe de transmissão ideal, vamos montar a nossa equipe de transmissão dos pesadelos, a pior equipe de transmissão que você consegue imaginar, aquele jogo que seria inacreditavelmente excruciante de assistir até o fim, aquele Brasil de Pelotas e Cuiabá sei lá, 4 da tarde, num pasto
impossível, que a bola quica e não rola, num sol, filho da puta, assim, aquela coisa horrível. Quem que vocês imaginam que estaria nessa transmissão? Bento, começa. Bom, pra começar de narrador, acho que eu iria de Luiz Carlos Júnior, né? No peito na grama já deu, né? Comentaristas eu não queria ir de Roger Flores e Caio Ribeiro, porque ia ser muito fácil, assim, detestar essa, né? Então eu iria, assim, de Facincani, né? Ali, junto com o Luiz Carlos Júnior e Roger Flores. Acho que ia ser uma das piores transmissões que se tem notícia. Cara, na reportagem, coitado, eu não sei quem eu botaria, assim, né? A gente falou bastante do Nicola, eu falei do Eduardo Menezes, mas eu acho que ele nos jogos ele vai bem, assim, então vou ficar com o Nicola mesmo. E de comentarista de arbitragem, rapaz, eu odeio o Sandro Meirahit, assim, eu sei que vocês vão falar do Simon, mas o Meira não dá, cara. Péssimo árbitro e péssimo comentarista de arbitragem. Muito bem. E você, Júlio Rodrigues, tá anotando o seu time aí já? Tô anotando aqui. Eu vou de Luiz Carlos também. Luiz Carlos pra mim é intragável. Ele nem é o pior, mas pra mim é o pior. Então, se fosse a minha transmissão, ele seria o narrador. Caio Ribeiro. Aí, essa outra pessoa, não sei se ela faz isso, mas seria o Renato Maurício Prado. Eu não sei se ele trabalha com esse lugar, mas parou, né? Graças a Deus. Mas seria o Renato Maurício Prado. Nos meus piores pesadelos, ele estaria lá. Se não fosse ele, seria o Sormani. Algum desses dois ia ter que estar. Então, mas eu fico com o Renato Maurício Prado, Jorge Nicola nas reportagens e Simon na arbitragem. Muito bem. E você, Rafael? Na narração, Luiz Carlos Júnior ou Luiz Roberto. Caio Ribeiro, porque pra mim ele tem que estar. E aí eu fiquei em dúvida entre alguns, mas eu fico com o Sormani. E nas reportagens do Facincani, porque o Facincani surgiu como repórter da Rádio Band. Fazia reportagem, era terrível, fazia essa reportagem do Corinthians. Xingava o Fagner, que ele jogava o melhor do futebol com a alma dele. E na arbitragem, Simon, né? Muito bem, eu vou trapacear aqui, galera, porque eu vou escolher um narrador que não é narrador, mas que às vezes é narrador, e quando é narrador eu ouço e eu quero morrer, que é Alex Escobar. Vocês já ouviram Alex Escobar narrando um jogo, gente? É gol do Flamengo! Puta que pariu, cara. É insuportável. Muito, 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 muito ruim mesmo. Então eu vou de Alex Escobar na narração. Comentaristas Caio Ribeiro e Edmundo. Nas reportagens, Guilherme Palese, da rádio também, o Guipa. Eu assisti tanto o Guipa na Bradesco Esportes FM. Eu também, com o Romão Laurito, muito, nossa, mas eu ouvi muito isso, cara. Guipa com Tortorelli ou com o antigo, com o velho Zimmermann. Exato, Ivan Zimmermann. Nossa senhora, eu recalquei o nome desses caras tudo, meu Deus do céu. Então eu botei o Guipa na minha equipe como repórter, porque assim, ele quando fazia reportagem no rádio, ele era mais comportadinho até, né, óbvio, né, ficar falando besteira com o Silvério ali, mas, putz, bicho, é complicado ali. E na comentaristância de arbitragem vai Carlos Eugênio Simon, não tem como, cara, o Simon realmente, pô, o último Santos e Grêmio que teve, eu tive a impressão de que ele tava, eu realmente achei que ele tava alcoolizado na transmissão. Assim. Bom, gente, acho que é isso, né? Estamos aqui conversando há um tempão já, não sei com quanto tempo vai ficar depois da edição, mas a gente aqui tá conversando há quase 2h30 sobre imprensa esportiva, porque realmente é um assunto que pra quem gosta, pra quem entende, pra quem vai atrás, é infinito. E com a presença ilustre, né, do nosso Joeira Rodrigues, que é isso. Eu chamei não por acaso, porque eu sei muito bem que o cara que mais manja de imprensa esportiva que eu conheço de longe é o Joeira Rodrigues. Adoro esse tema, meu tema favorito, eu acho. É isso, minha gente, sempre vai ter outro nome pra lembrar, outro nome pra citar, alguém que a gente não falou, alguém que a gente não citou, porque é um universo muito, muito infinito, acho muito bacana, acho um assunto muito divertido, eu quero falar sobre ele mais vezes. Mas por hoje vamos encerrando por aqui a nossa edição do Bananão Awards 2020. De repente fazemos 2021, né? Vamos lá. E agradecer muito a presença de vocês todos, de Bento, de Rafa, de Joeira Rodrigues. Agradecer muito quem quer que esteja ouvindo essas nossas palavras ditas aqui.
É isso aí, gente. Então assinem os feeds e deem os likes e se inscrevam. Eu não sei nem em que plataformas que isso aqui vai estar em todas as plataformas possíveis e imagináveis. Então faça o necessário aí na plataforma que for. Se é inscrever, inscreva. Se é assinar, assine. Se é dar o like, dê o like. Se é ligar a notificação, ligue a notificação. E fique de olho que voltaremos em breve com mais edições do podcast falando sobre assuntos inusitados e diferentes do nosso futebol, certo? Abraço, gente. Boa noite. Bom dia ou boa tarde, dependendo de onde você estiver.